Capítulo 4. A pedagogia divina no deserto. Deus havia libertado Israel do Egito, mas a liberdade ainda precisava libertá-los por dentro. A travessia não era apenas geográfica, era espiritual. O deserto seria a sala de aula onde o céu ensinaria o coração humano a depender novamente do Criador. Foi ali, entre o calor escaldante e o silêncio das dunas, que o povo começaria a aprender a lição mais difícil de todas: a fé não se vive de vista, mas de confiança. O deserto não é o lugar onde Deus nos abandona, é o lugar onde Ele fala mais profundamente. No Egito, o povo ouvia o chicote. No deserto, ouviria a voz de Deus. O Egito grita, o deserto sussurra, e é preciso silêncio para ouvir o sussurro. O caminho era longo, as provisões escassas, e o medo facilmente se tornava o companheiro mais fiel. Mas cada dificuldade era uma lição disfarçada. Cada dia sem garantias era um convite para confiar. A pedagogia divina é feita de provações que não têm a intenção de ferir, mas de formar. Deus ensina pelo contraste. O calor da sede revela o valor da água, a falta de pão revela a fidelidade diária do maná. No deserto, a alma é desnudada. Tudo que é supérfluo cai, tudo que é essencial permanece. O povo, acostumado à abundância controlada do Egito, precisou aprender o ritmo do céu: o pão que vem de manhã, a nuvem que cobre o dia, o fogo que aquece a noite. Deus estava reeducando o coração humano, ensinando-o a trocar o controle pela confiança. O deserto é o laboratório da fé. É o lugar onde a teoria se torna prática, onde as palavras ditas se transformam em decisões vividas. Muitos dizem: eu confio em Deus, mas só no deserto descobrem se essa confiança é real. Enquanto tudo vai bem, a fé é confortável, mas quando o chão se torna incerto, ela precisa amadurecer. E o amadurecimento sempre dói, porque a fé não cresce nas conquistas, mas nas esperas. Deus usou o deserto como um professor paciente. Cada acontecimento carregava uma lição. Quando o povo sentiu fome, aprendeu a depender do maná. Quando sentiu sede, aprendeu que até pedras podem esconder água. Quando se sentiu perdido, aprendeu que Deus guia até sem mapas. Quando se sentiu só, aprendeu que a presença dele é mais real do que qualquer companhia. A pedagogia divina é simples, mas profunda. Ela ensina por meio da ausência. O que falta revela o que precisa ser aprendido. A escassez revela onde está a confiança. O silêncio revela o quanto ouvimos. A demora revela se amamos o doador ou apenas os dons. Muitos veem o deserto como castigo, mas Deus o vê como escola. É o lugar onde o coração é tratado e o caráter é formado. O Egito havia ensinado o povo a obedecer por medo, o deserto ensinaria a obedecer por amor. A escravidão os fez trabalhadores forçados, o deserto os transformaria em adoradores voluntários. E essa transição não se faz sem dor. A fé fácil morre no primeiro calor do deserto. A fé verdadeira floresce ali mesmo, entre as pedras e a poeira. O deserto é o espaço onde os deuses falsos caem, onde a autossuficiência é desfeita, onde o eu posso se cala diante do Deus fará. É o lugar onde a alma se curva, não porque foi vencida, mas porque finalmente entendeu que não precisa vencer, apenas confiar. O deserto é o ventre da promessa. Ali Deus gera em nós o que o conforto jamais geraria: resistência, discernimento, humildade, fé madura. O deserto não nos define, mas nos depura. Ele não rouba nossa fé, revela sua pureza. E quando o propósito de Deus se cumpre ali, saímos diferentes, mais leves, mais fortes, mais sensíveis à sua voz. O povo de Israel precisou de 40 anos para aprender o que poderia ter aprendido em 40 dias. Não porque Deus demorou a agir, mas porque eles demoraram a ouvir. A maior lição do deserto é essa: a velocidade da promessa depende da disposição de aprender. Deus não tem pressa, mas tem propósito. Ele espera até que o coração esteja maduro o suficiente para receber o que pediu. E enquanto esperamos, Ele continua ensinando, no vento, no silêncio,
nas pedras e até nas lágrimas. O deserto não é eterno, mas as lições que aprendemos nele são. Cada lágrima ali derramada se transforma em fonte futura. Cada passo dado na areia se converte em estrada de maturidade. Cada oração feita no calor da espera se transforma em semente de fé. Deus transforma sofrimento em sabedoria e demora em direção. Quando o povo finalmente entendeu que o deserto não era lugar de morte, mas de encontro, começou a enxergar Deus de forma diferente. O mesmo Deus que os tirou do Egito agora os ensinava a caminhar com ele. A nuvem não era apenas um guia, era o lembrete diário de que Deus não abandona seus filhos nem por um instante. E, assim, entre altos e baixos, fome e provisão, queixas e milagres, o povo foi sendo ensinado. Porque, no fim, a grande lição da pedagogia divina é esta: Deus não nos conduz pelo deserto para provar o quanto suportamos, mas para nos mostrar o quanto ele sustenta. O deserto ensina o que os palácios nunca ensinariam. Ensina que a ausência é a linguagem do cuidado. Ensina que o vazio pode ser o lugar mais cheio da presença de Deus. Ensina que, quando tudo falta, ele continua sendo tudo. E quando aprendemos isso, a travessia deixa de ser sofrimento e se torna culto, um altar construído em meio à areia.